fertilizantes químicos misto, denominados NPK, são utilizados para aumentar a produtividade agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o desenvolvimento das plantas. A quantidade de cada nutriente varia de acordo com a finalidade do adubo. Um determinado adubo NPK possui em sua composição as seguintes substâncias: nitrato de amônio, ureia, nitrato de potássio, fosfato de sódio e cloreto de potássio. A adição do adubo descrito provocou diminuição do pH de um solo. Diminuiu o pH. Considerando o caráter ácido básico das substâncias constituintes desse adubo, a diminuição do pH deve ser atribuída à presença no adubo de uma quantidade significativa de... Então, essa questão é um assunto que o Enem gosta muito, que é a questão da gente saber o caráter ácido ou básico de um sal. Isso porque está falando que esse adubo diminuiu o pH. Diminuir o pH quer dizer tornar ele ácido. Ou seja, está me falando que esse adubo apresenta propriedades ácidas. E aí ele está me perguntando qual substância que imprimiu essa característica ao solo, deixou ele ácido. Aí muita gente vai nas alternativas procurando um ácido. Só que não tem nenhum ácido nas alternativas. Primeiro, vamos descartar a ureia da letra A, tá? Porque a ureia é um composto lá orgânico que tem um grupo amina, e o grupo amina é a função orgânica de caráter básico que a gente tem que saber. E aí, depois disso, a gente vai procurar algum ácido, só que tem apenas sais nas alternativas. Ou seja, se está falando que esse adubo deixou o solo ácido, quer dizer que esse sal ele deve apresentar um caráter ácido. E como que eu sei sobre o caráter de um sal? E olha só como é que você sabe na vida que existem sais que apresentam caráter ácido e básico. Por exemplo, o bicarbonato de sódio é um sal que a gente toma para neutralizar a acidez do estômago. Ou seja, ele é um sal de caráter básico. Tá, mas como que eu sei então se o sal tem um caráter ácido, que é o que a gente quer nessa questão? Para que o sal tenha um caráter ácido, ele tem que ter vindo, né? Lembrando que os sais são provenientes da reação de neutralização entre ácidos e bases, ele tem que ter vindo de um ácido forte e tem que ter vindo também de uma base fraca. E lembrando, como que a gente olha mesmo a força das bases? As bases fortes são aquelas que contêm, como cátions, metais das colunas 1A e 2A, exceto magnésio e berílio. Ou seja, o sal, para ele ter caráter ácido, ele já não pode ter um cátion da 1A ou da 2A. E aí, olha, letra B, fosfato de sódio. Sódio está na coluna 1A. Não pode, porque o sódio é uma base forte. E aí, letra C, nitrato de amônio. Até o momento eu não descartei a possibilidade. Letra D, nitrato de potássio. O potássio também é da coluna 1A. Letra E, cloreto de potássio. O potássio é um cátion da coluna 1A. Então perceba que por eliminação a gente já matou que a resposta é a letra C. Mas vamos ver o porquê que esse sal nitrato de amônio apresenta caráter ácido? Está aqui, olha. É o NH4NO3. Esse sal se dissocia em NH4 mais e NO3 menos. Lembrando que o cátion amônio veio da base. De qual base? Do hidróxido de amônio. Que, como a gente falou, para que a base seja forte, tem que vir de um cátion das colunas 1A ou 2A. E o cátion amônio é um cátion exceção, né, porque ele não é metálico. O hidróxido de amônio é uma base fraca. Já o ânion nitrato, olha, que tem carga menos 1, ele veio de qual ácido? É só voltar o H para ele. Ele veio do ácido HNO3. E como que eu vejo a força de um ácido?
Se for um ácido oxigenado, como aqui no caso, né, ou seja, um ácido que tem oxigênio, é só fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios na fórmula. E 3 menos 1 dá 2, o que indica que o ácido nítrico, que dá origem ao ânion nitrato, é um ácido forte. Ou seja, se o sal nitrato de amônio veio de um ácido forte, que é o ácido nítrico, e de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, esse sal apresenta caráter ácido. Portanto, resposta letra C.